Eu sou o professor Eudiogo Ribeiro, médico psiquiatra forense. A temática aqui abordada é a alienação parental. É um conceito amplamente discutido entre profissionais da educação, saúde e da justiça. Trata-se de um conceito novo e amplamente aplicado no começo do século XXI, em que a característica central desta condição é um dos genitores fazer com que crie um conjunto de características, informações, estratégias para desgastar, denegrir e desvalorizar o outro pai ou mãe desta criança ou adolescente. Trata-se de uma condição que prejudica o exercício da autoridade parental, ou do pai ou da mãe, e que dificulta o contato da criança com um de seus genitores a partir dos movimentos e modos de ação de um dos genitores em detrimento do outro, propositalmente para desqualificá-lo. E, além disso, impossibilita o exercício do direito regulamentado da visita familiar e da convivência adequada e saudável. Portanto, trata-se de uma condição em que um dos pais de uma criança ou adolescente cria informações com finalidade exclusiva, consciente e voltada para a desvalorização do outro no entendimento deste filho. A alienação parental tem tanto características ativas como de produzir informações deteriorantes do outro pai ou mãe, bem como características de ação no sentido de criar informações falsas, bem como o contrário, omitir, deixar de falar das características pessoais, familiares, profissionais que sejam positivas por parte do outro pai ou mãe, ou deixar de lembrar o filho do aniversário, da comemoração, do desejo de Feliz Natal e Ano Novo de uma criança ou adolescente pelo seu outro pai ou mãe. E uma das condições também muito frequentes que são chamadas para avaliação é quando propositalmente e não por necessidade um dos pais muda-se para um ambiente muito distante do outro genitor com finalidade exclusiva de atrapalhar a convivência com esse genitor que ficou para trás, bem como ou de deixar de diminuir a convivência que poderiam ter melhor. Existem, então, sanções aplicadas à alienação parental. A alienação parental leva a consequências tanto do desenvolvimento intelectual da criança, ou seja, consequências pedagógicas, limitando, prejudicando e atrapalhando em diferentes proporções a capacidade de aprendizado e de aproveitamento escolar da criança e adolescente, bem como tem repercussões judiciais, porque entende esse Instituto da Alienação Parental vários e vários advogados por parte daquele genitor que está sofrendo agressão, que está sendo desgastado, aciona a justiça nas varas de família para a solução deste problema. E existe, a partir do momento que essa criança ou adolescente que está sofrendo essa condição contextual de alienação parental, passa a expressar sofrimento, que pode ser tanto psíquico por tristeza, desânimo, ansiedade, e também física como diarreia, recusa alimentar, alteração do sono e dificuldades nos relacionamentos com outras crianças ou mesmo com os familiares. Então gera-se, a partir de um conjunto de sensações psicológicas e psíquicas desconfortantes, com mudanças físicas que também geram sofrimento, a síndrome de alienação parental, que é complexa e já reconhecida, ainda que de maneira controversa, como sendo uma condição adoecida da criança ou adolescente que está recebendo informações por parte de um dos pais em relação ao outro com características destrutivas. E entre a síndrome de alienação parental, quando falamos tratar-se de um adoecimento,
Daí, pergunta-se, está presente no DSM, no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Academia Americana de Psiquiatria? Não com essa denominação. Deste modo, trata-se de uma condição clínica, psíquica e funcional, a síndrome de alienação parental, que alguns profissionais entendem e a consideram como um real adoecimento, em contraposição a outros profissionais que refutam esta interpretação de tratar-se de uma condição doentia. Esses que refutam justificam que, não tendo uma codificação do diagnóstico, ele não pode ser reconhecido como um processo doentio. E abuso sexual e alienação parental. Repetidamente, os tribunais, as varas de família, infância e adolescência convocam a avaliação pelo fato de um dos genitores acusar o outro, a outra genitora, de agressão, abuso sexual, negligência por parte do outro genitor. Precisamos, como profissionais que atuam na saúde em interface com a justiça, estarmos atentos para o instituto então denominado de alienação parental ou síndrome de alienação parental, pois o papel do profissional de saúde no ambiente e na atuação pericial é juntar, organizar e compilar o maior número possível de informações vindas desta criança ou adolescente que um dos genitores está acusando o outro genitor de abuso e agressão sexual de outra natureza, e essas informações serem colocadas de um modo entendível para os operadores do direito, inclusive com o relato por parte do profissional de saúde das limitações que ocorreram durante a captação das informações relativas a esse esclarecimento. E falsa acusação. Repetidamente temos processos em que um genitor fica repetidamente falando mal, acusando, apontando que o outro genitor fez, agrediu, omitiu, deixou de cuidar, não prestou os cuidados necessários, e ainda uma situação em que um genitor diz para o filho, criança ou adolescente, que o outro genitor não gosta dele, falou mal, acusou, sente-se mal na presença dele. Então essas são situações que devemos avaliar. E uma característica muito importante, que na síndrome de alienação parental, geralmente há incoerências nas descrições que o acusador faz sobre o genitor acusado. E isso o profissional de saúde, com sensibilidade e bom senso, consegue organizar essas informações. E o papel do perito não é a busca de culpado e nem de autor. É a finalidade de trazer aos autos, inserir no processo informações correspondentes ao funcionamento mental, ao modo comportamental e de relacionamento, tanto da criança e do adolescente, ou seja, o quanto ele sofre ou não, e se esse sofrimento é físico, psíquico ou ambos, e em que proporção, ou seja, esse sofrimento atrapalha o desempenho escolar, muda o desenvolvimento físico em relação a ganho de peso, altura, tem repercussões na saúde cardíaca. Por exemplo, essa criança adolescente relata que tem taquicardia, sensação e percepção do coração disparado. E, por parte do pai e da mãe, se algum dos dois é portador de algum adoecimento mental ou da personalidade, e o quanto, se esse adoecimento mental de um dos pais está presente, pode ter como consequência distorções na hora de relatar um pai falando sobre a mãe ou a mãe sobre o pai, para a criança, adolescente, filho de ambos. E o nosso objetivo, então, é a emissão de registros. Nos relatórios realizados por médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que atuam nesta área, como também enfermeiros, é anexar o máximo possível de documentos, especialmente atestados médicos, prontuários de atendimento de saúde, que demonstrem
que essa criança ou adolescente precisou ir a um profissional de saúde, receber psicoterapia, receber tratamento porque teve uma fratura enquanto estava na convivência de um dos genitores, e desse modo, relatos escolares e de profissionais de saúde devem ser inseridos na produção de um laudo pericial como elementos de esclarecimento e não de acusação ou defesa de um dos pais. E os profissionais da saúde, especialmente psicólogos, têm o recurso de aplicar testes que são de domínio exclusivo e regulamentado dos profissionais psicólogos para a averiguação de características comportamentais, de inteligência e de adoecimento mental dessas crianças e adolescentes ou até de seus pais. Ou seja, a fundamentação técnica por testes, escalas e outras avaliações específicas são muito importantes no esclarecimento sobre se há ou não adoecimento da criança e dos pais avaliados, a intensidade desse adoecimento e, em caso de presença do adoecimento, o quanto está limitando ou atrapalhando os relacionamentos entre essas pessoas. E quando tem ambiente de atuação para profissionais de saúde, nem sempre essas avaliações são realizadas em fóruns. Podem também ser avaliadas em casa, desde que tenha autorização judicial, bem como pode ser em abrigos, através da solicitação consensual com a Justiça de conselheiros tutelares, por solicitação de varas da infância e adolescência, e ainda, em se tratando de dos menores, tem desde a antiga FEBEM até, por exemplo, em São Paulo, a chamada Fundação Casa, que é um centro de recuperação e reeducação de menores em conflito com a lei em algum nível, com a finalidade socioeducativa de reinserção social saudável. E sobre a adoção, felizmente, ao longo dos anos, ela vem sendo amadurecida, melhorada, adequada, de modo que encontra-se sintônica no Brasil com tendências mundiais, em que a adoção segue uma sequência tanto da busca dos pais na justiça para a permissão da adoção, como das instituições que têm as crianças e adolescentes que podem ser adotadas. Então, houve um amadurecimento no sentido que a espera está mais curta, a seleção está mais flexível, as documentações estão mais seguras e o encontro entre potenciais pais que vão adotar e as crianças com possibilidade de serem adotadas por esses pais de acordo com o perfil fica cada vez mais sendo apurada. Enfim, o processo, o caminhar de adoção no Brasil passou, felizmente, por um amadurecimento institucional que pareia-se em qualidade, eficiência e respeito com outros países do mundo que o fazem já secularmente. Desta forma, falamos das características especiais que existem na avaliação forense por parte de profissionais de saúde, médicos, psicólogos, assistentes sociais, que buscam trazer esclarecimento para a justiça de condições psíquicas e físicas de crianças e adolescentes que podem estar ou não como portadores de doenças físicas e mentais em consequência de diversas disfuncionalidades no relacionamento com ambos os pais, com um dos pais ou com um dos pais, provocando e induzindo o sofrimento dessa criança em função do outro cônjuge. Bons estudos, mais uma vez, muito obrigado.